Boa noite, bem-vindos ao programa MOSEF. Nos dias 20 e 21 de agosto, o Fórum MOSEF organiza a 4ª conferência de 2015. Desta vez, o setor que vai estar em análise é o turismo. Vamos discutir os desafios do turismo em Moçambique, com foco em 3 temas-chave: crescimento, inovação e diversificação. No programa de hoje, vamos preparar esta discussão nacional, olhando em particular para os temas de crescimento e inovação, e vamos procurar, juntamente com os nossos convidados, como é que se pode inovar nas formas de promover Moçambique como um destino de eleição. E os nossos convidados neste debate são Paulo Chibanga, produtor de música e organizador do Festival Asgo. Temos connosco também o Jeremias Manussa, diretor de marketing do Inatur, e também o Rui Monteiro, operador turístico. E, juntando-se a mim na moderação deste debate, está o meu colega Celso Chambice. Boa noite a todos e muito obrigada pela vossa presença aqui no programa MOSEF. Celso, a bola está lançada, vamos começar com esta discussão que certamente será também bastante animada. Será sem dúvidas animada. Ia começar mesmo pelo Dr. Jeremias Manussa. Doutor, há todo um leque de oportunidades que o país oferece no campo turístico, que nos são proporcionadas pela biodiversidade e também pela diversidade cultural, entre outras vantagens. Como é que olha para o setor do turismo hoje, o estágio atual do turismo? Boa noite, mais uma vez. O estágio do turismo de Moçambique está a mostrar um crescimento do modo geral. É verdade que nos 2 últimos anos os indicadores de entrada de turistas estrangeiros em Moçambique demonstraram uma redução significativa, tendo em conta que em 2012 tivemos cerca de 2 milhões e 200 turistas. Em 2013 reduzimos para 1 milhão e 950 e no ano passado também houve uma outra redução para um pouco abaixo de 1 milhão e 800. Naquilo que diz respeito ao número de camas, estamos a crescer. É verdade também que houve uma ligeira, digamos, abrandamento dos investimentos, sobretudo investimentos estrangeiros na área do turismo, mas, como dizia, de um modo geral, há um crescimento. Podemos verificar novos hotéis que estão a aparecer, tanto em termos de infraestruturas, digamos, de suporte a nível do turismo, também está a evoluir. Portanto, de um modo geral, o turismo em Moçambique está bom e é promissor. Dr. Rui Monteiro, partilha desta visão que o setor está em crescimento. O Dr. Jeremias Manussa trouxe-nos aqui alguns números. De 2012 para 2014 terá havido uma redução de cerca de 20%, se não me engano, no número de chegadas internacionais. Antes disso, nós víamos que o setor seguia uma tendência de crescimento, não é? Desde 2008, 2009, houve um crescimento de mais de 50% até 2012 e depois entrou em queda. Qual é a sua interpretação e como é que vê o setor, o estágio atual do setor? Ora bem, eu acho que é muito importante nós dividirmos o que é turismo de lazer, o que é turismo de negócios e realmente os dados indicadores a nível do turismo de negócios realmente têm estado a melhorar até 2012 e depois começaram a abrandar, não só devido ao conflito que nós tivemos, mas também devido ao abrandar das indústrias extrativas. Tivemos, não só a nível nacional, mas a nível mundial, quer dizer, o carvão demonstrou que realmente uma indústria demonstrou aquilo que pode fazer a nível de turismo. Nós elevámos Tete até aos píncaros e agora Tete está realmente a sofrer. Pemba, neste momento, está a atravessar um período muito parado e, devido a eleições e, mais uma vez, devido ao conflito, realmente houve uma queda bastante grande. Eu creio que, mais uma vez, nós temos que trabalhar nas nossas estatísticas muito bem, porque é o que vai definir a estratégia de um setor. E, realmente, nós não estamos a saber
não só compilá-las, mas também usá-las. E a nível de turismo, o que o Dr. Manu estava a dizer de 1.950.000 e 1.850.000, muitas dessas pessoas não são turismo de lazer. Nós realmente tivemos uma queda muito, muito grande e demonstra-se pelos sinais que nós tivemos e temos, não é? Nós temos alguns hotéis que fecharam portas a nível de turismo de lazer. Eu sei de pelo menos 4 que fecharam portas e outros que estão muito mal e estão a tentar vender ou sair, arranjar uma forma de sair desta indústria, exatamente porque não está a render conforme aquilo que achavam. Portanto, temos que olhar bem para isto de uma outra forma. Sim, doutor, vou insistir mesmo nesta questão para percebermos até que ponto estamos a melhorar ou a decrescer nos períodos menos bons relativamente à questão do turismo. Podíamos estimar o peso do turismo de lazer em relação ao turismo de negócios, mesmo para situar o nosso telespectador em relação a isto? Eu não sei, não tenho as estatísticas corretas, mas eu diria que até há um ano atrás deveria ser à volta de 30-70%, portanto 70% de negócios e 30% de turismo, de lazer. Exato. Talvez o Dr. Jeremias Manussa nos possa apoiar aqui com esses dados e essa proporção entre o turismo de lazer e o turismo de negócios. Na verdade, o turismo de negócio é o que é mais visível em Moçambique, sobretudo na cidade de Maputo. Portanto, a cidade de Maputo é que tem mais ou menos acima de 90% de turismo de negócio. O resto do país, a partir de Inhambane, de Gaza, Inhambane, até o norte do país, aí sim temos o turismo de lazer. O de negócio já não é tão visível como é na cidade de Maputo, que é classicamente um turismo de negócio, é um destino de negócios. Uhum. Estou a ver ali o Dr. Rui Monteiro, não sei se... Eu acho que eu não quero discordar, porque realmente as nossas estâncias de lazer estão fora de Maputo, mas na realidade Pemba, Tete, Nacala, portanto tudo que é para o norte é tudo turismo de negócios, não há turismo de lazer com nenhuma quantidade que se veja. A nível eu estou a falar de lazer. Temos resorts, temos hotéis com pouca capacidade para poder receber turistas de lazer. A maior parte transformaram-se, deram uma volta e tiveram que se transformar em turismo de negócio. Portanto, mesmo no norte, eu conheço, a maior parte dos hotéis que se desenvolveram em Pemba são para dar aso ao turismo de negócios. Dr. Jeremias, nós vemos quando se faz a recolha dos dados e quando é classificado o tipo de turismo que se faz, nós encontramos categorias como o lazer, que falámos aqui, negócios ou trabalho, a visita a familiares, motivos de saúde, motivos de religião, mas há também uma componente muito importante, uma motivação importante, que é o turismo cultural. E dentro desta categoria, eu acho que podemos incluir, Paulo Chibanga, os festivais de música, que vão ganhando cada vez mais expressão também. O Paulo Chibanga organiza o Festival Asgo, que já está inserido no roteiro de festivais da região, não é? Que começa no Zimbábue e vai até a África do Sul. Paulo, qual é que tem sido a sua experiência? De ano para ano, tem sentido algum crescimento? Como é que tem? Muito obrigado pelo convite. Fazer um festival ASGO, que nós chamamos Festival Internacional, ao chamar Festival Internacional convidamos vários agrupamentos, artistas de toda a parte do mundo, mais de 14 países convidados à cidade de Maputo. Nós convidamos por aí, desde que iniciamos o projeto, 104 bandas internacionais que fazem 536 artistas na cidade de Maputo. Somente com estes números, com os artistas que nós convidamos, conseguimos identificar que existe aqui
um rendimento ou um contributo feito para a indústria turística, que só com os artistas que são convidados ao festival, fazendo um boost às áreas da acomodação, de logística, que fazem com que o festival aconteça. Relativamente ao turismo em si, conseguimos também identificar que com os anos estas mesmas bandas destes países já começam a puxar as suas audiências para visitar Moçambique. Já podemos ter no festival turistas japoneses que viajaram somente para vir visitar Moçambique no mês de maio, que por acaso é um mês frio, não é? Não estamos na altura de verão, quer dizer que nós estamos... É fresco, não é propriamente frio. Sim, na verdade para os europeus e todo mundo fora é fresco e é quase verão. Exato. Mas para nós é um período baixo para o turismo, é maio, e nós conseguimos identificar que temos mais turistas a viajarem da África do Sul, que é aqui perto e que também tem uma temperatura totalmente diferente, é um inverno, e eles visitam-nos. Conseguimos entender que temos por aí um número, até a nossa última edição, de 300 a 400 visitantes dos outros países, África do Sul, Suazilândia, Zimbábue e alguns internacionais. Quantas pessoas ou quantos visitantes é que o festival consegue atrair neste momento? Nesta última edição, 2015, a nossa maior audiência, nós tivemos um número de 8 mil pessoas ao festival, dentre os quais 30% a 40% são turistas que vêm visitar a cidade de Maputo. Outros são turistas nacionais que viajam das províncias para virem assistir a artistas que não têm oportunidade. Isto também falo dos outros festivais, por exemplo, tem o Festival do Zuc, que atrai muitos turistas nacionais das províncias, é um festival que acolhe, acredito, mais de 30 mil pessoas. Quer dizer, os festivais e os eventos começam a ter o seu papel na promoção do turismo na época que ocorrem. Dr. Rui, olhando para estes aspectos todos que já citamos e olhando de uma forma geral para o setor do turismo, que vantagens competitivas é que Moçambique tem e que desafios se impõem neste momento para o crescimento da atividade turística e do setor? Vantagens competitivas temos muitas. Temos um país inteiro por trabalhar a nível de turismo e com todas as belezas naturais e a riqueza natural que Moçambique tem. Não há muitos países no mundo que tenham. Não há muitos países no mundo que tenham uma costa como a nossa, do nosso tamanho, e com uma fauna também muito rapidamente a desaparecer em alguns casos, mas muito atrativa, que é para podermos ter um mercado. Durante, acho que 20 anos, trabalhámos sempre de uma forma que era Bush and Beach, e fizemos o marketing do país como tal. Depois mudou por causa também da descoberta das indústrias extrativas, que caiu um bocado pelo lado, mas a verdade é que realmente, a nível de riquezas naturais, temos muitas. Para além da riqueza natural, temos uma riqueza cultural que está completamente inexplorada. Temos influências do Oriente, obviamente temos a nossa própria cultura, que ainda não está desenvolvida. Ainda não conseguimos dizer que podemos vender um produto que é a nossa cultura, não conseguimos ainda. Portanto, é necessário, eu acho que é um dos grandes desafios. Obviamente que temos outros mais imediatos, que é o custo das passagens aéreas para chegar não só a Moçambique, mas para viajar dentro de Moçambique, sendo um país tão grande. Estamos agora, creio eu, estou a ver uma melhor organização, mesmo em termos de vistos, que, muito embora dificulta a entrada de turistas estrangeiros, neste momento já se começa a separar o que é turismo de negócios e turismo de lazer, que é muito importante, exatamente para podermos definir estratégias e para depois podermos melhorar, talvez, a entrada desses turistas e poder circulá-los aqui dentro do país. E depois é arranjar
produtos para que os turistas fiquem aqui mais do que a média, que eu creio que são 3 dias, se eu não me engano agora. 3 dias não é nada. Nós precisamos que um turista fique aqui pelo menos uma semana, que é para nos começar a deixar dinheiro, porque ao fim e ao cabo é o que é isso. Nós somos uma indústria, precisamos de dinheiro. Dr. Jeremias Manuça, já ouvimos aqui vários exemplos do tipo de turismo que se faz, o turismo de negócio, o turismo de lazer. O Dr. Romão Monteiro falava no Bush and Beach, o Paulo Chimbanga falava-nos aqui nos festivais de música. Que tipo de turismo é que nós estamos a promover e quais é que têm sido as estratégias que o Estado tem adotado? Nós tentamos diferenciar o país pelas regiões, onde temos na zona sul das massas, portanto o turismo de massas, onde envolve muita gente, e maioritariamente são sul-africanos, né, que vêm mais à zona sul do país. A partir do centro temos um turismo mais baseado também em áreas de conservação, portanto o Parque Nacional de Gorongosa a ganhar o seu papel. E depois temos o norte, que tem um bocado mais de turismo de exclusividade. É um turismo onde é relativamente mais caro, não é? Portanto, e depois temos um bocado mais da cultura, tanto em termos de Nampula, sobretudo, que o turismo cultural é extremamente rico, sobretudo a ilha de Moçambique, subindo mais um bocadinho para o norte, o Ibu, e portanto é mais ou menos por aí. Portanto, em cada uma das regiões tem um diferencial extremamente, como é que se diz, bom, não é? Tanto o sul, o centro, o norte, temos esta diversidade do turismo. Sim. Falou no turismo de massas na região sul, em particular, se não me engano, mencionou o turismo que vem da África do Sul, não é? Nós vimos alguns dados que a maior parte das chegadas internacionais, 75%, se não me engano, vem de África, do continente africano, e entre esses, naturalmente, o turismo sul-africano é aquele que tem maior expressão. Até que ponto é que essa proporção se reflete depois na capacidade de captação de receita? Até que ponto é que esses turistas... Não sei, o Dr. Jeremias está com um sorriso. Estou a tentar evitar o seu sorriso. Não, é que esta é uma questão que já da longa data, o Sr. Rui Monteiro sabe muito bem disso. Há esta questão de que a maior parte das estâncias turísticas que nós temos, sobretudo na zona sul do país, pertence a sul-africanos e que depois as reservas são feitas fora do país, tudo é feito fora do país e há pouco que entra, que é captado a nível nacional. Mas se for a ver, de algum tempinho para cá, nós temos estado a trabalhar o governo, o setor privado, quando eu digo governo, todas as outras áreas ligadas direta ou indiretamente ao turismo, para ver se realmente nós conseguimos colmatar este problema das receitas, tanto de ficarem na África do Sul ou na outra parte do mundo, implementando instrumentos que permitam, né, captar as receitas. É um problema que vai se resolvendo aos poucos. Há muita gente que diz que o sul-africano traz tudo, não é? Tanto na sua caravana, tanto não compra nada aqui em Moçambique. Até um certo ponto é verdade. Mas também é que eu olho para esta questão de como sendo uma oportunidade que se cria para nós moçambicanos, não é? Podermos
colocar aquilo que o sul-africano quer aqui. Portanto, criar uma oportunidade para nós podermos abrir, digamos, lojas, ou digamos, os tais aglomerados também, não é? Exatamente, porque se é que o sul-africano traz, digamos, refresco, vinho, por aí, tudo que ele traz no carro. Acho que a única coisa que não traz é cerveja, porque exatamente, porque isso não tem cá. Não é? Porque é barato. Sim, porque não tem cá. Eu digo sinceramente, há uns 10 anos atrás, para irmos a Inhambane, os nossos carros tínhamos que levar um bidão de combustível no carro. Mas hoje em dia, podemos ficar um dia inteiro sem ver nem sequer um carro com um bidão de combustível. Por quê? Porque já sabe que em cada 50 quilómetros tem uma bomba de combustível. Portanto, é exatamente isto que nós temos que olhar para esta questão que o sul-africano nos coloca como sendo uma oportunidade de negócio para nós. O Dr. Jeremias está a tocar num ponto muito interessante, que é o setor do turismo só pode crescer se toda a envolvente for favorável, não é? É exatamente. Se houver infraestrutura adequada. E está a tocar também num ponto que tem a ver com os mercados estratégicos. Onde é que nos interessa promover Moçambique, para que mercados, não é? E de que formas? Nós vamos voltar a essa questão na segunda parte deste programa. Fique na nossa companhia, voltamos dentro de instantes. Boa noite, bem-vindos à segunda parte deste debate sobre crescimento e inovação no setor do turismo em Moçambique. Dr. Rui Monteiro, na primeira parte do programa falámos de mercados estratégicos. Na sua perspectiva, onde é que interessa promover Moçambique e para quem? Eu vou pensar um bocadinho fora da caixa, como se diz. Acho que o primeiro ponto que interessa é nós promovermos o turismo aqui dentro. Acho que seria a primeira prioridade para começarmos a fazer turismo e não termos os 6 milhões de potenciais turistas que não sabemos exatamente o que são. Portanto, o primeiro local e o mais barato seria para promover aqui dentro. Depois temos os mercados naturais, obviamente, que é a África do Sul. Temos um mercado potencial muito grande na SADC, que acho que ainda não começámos a ir bater portas corretamente, muito embora vamos a feiras, mas são as feiras sempre localizadas na África do Sul. E depois temos mercados emissores, que são os grandes mercados emissores, que é Europa e Estados Unidos, e em especial os países nórdicos, que são aqueles que têm um grande apetite pelo nosso clima, pelas nossas praias, pela beleza natural e também pela nossa cultura. É muito importante, e eu tenho um exemplo disso num dos projetos que eu fiz e trabalho. Realmente é muito importante ver essa sinergia cada vez mais importante. Portanto, esses mercados seriam os principais. Temos outros que são muito mais longínquos, mais difíceis de atingir, porque também, como dizia há bocado no intervalo do Dr. Manusso, quer dizer, quando o Dr. Manusso vem aqui, eu tenho que saber o que é que ele toma, o que é que ele come, o que é que ele gosta, exatamente para poder para ele se poder sentir bem, para além daquilo que nós podemos oferecer, que ele pode gostar. Mas temos outros grandes mercados emergentes, especialmente o Oriente, é um grande mercado emergente, mas nós ainda não temos a capacidade de lhes poder dar aquilo que eles querem. Portanto, deveríamos concentrar naqueles que estão aqui perto. Dr. Paulo Chibanga, promover o turismo primeiro aqui dentro e depois olharmos para o exterior, parece-me uma ideia consensual. Na sua ótica, qual deve ser o papel do Estado e do setor privado para a consecução deste objetivo? Acredito que o papel do Estado, tanto como do setor privado, seria incentivar as várias áreas e os vários produtores ou fornecedores destas áreas para que consiga-se efetivamente empacotar estes produtos que nós temos a nível do turismo, tanto na área cultural
tanto do turismo de lazer ou de negócios, mas saber empacotar e promover, assim, acima de tudo, o turismo. Eu acho que este é um grande déficit que nós temos de momento. Nós vemos, por exemplo, em grandes meios de comunicação, os países promovem-se destino que nós podíamos ter, destino Moçambique, em que a gente promove o nosso Mapico, o nosso, vamos lá dizer, o nosso Xigubo, várias, né? Timbilas, a nossa comida. O camarão já é algo que é específico e já é muito promovido, mas eu acho que devia haver mais incentivo para a promoção do turismo. Dr. Jeremias Manuça, como é que vê este tema do papel do Estado? Costuma-se dizer que o setor do turismo é normalmente impulsionado ou cresce através do setor privado, que é o setor privado que lidera esse impulso. Mas sem o Estado também e sem esse tal ambiente favorável, não é possível haver esse crescimento. Como é que entende o papel do Estado? Realmente, o setor do turismo é, digamos, um dos poucos setores em que o Estado tem um pouco menos a fazer comparativamente com o setor privado. O setor privado é que tem o maior papel a desempenhar, portanto é dinamizado pelo setor privado. O setor público tem a missão de criar condições, de criar facilidades, tanto para o setor privado poder atuar como deve ser, mas também criar condições para que facilite, não é, a circulação das pessoas. Portanto, nós temos belíssimas praias, como disse o Rui, que temos uma costa invejável, temos esta questão do acasalamento entre a praia e as áreas de conservação. Vou dar um exemplo muito simples, aqui na Ponta do Ouro, não, na Reserva Especial de Maputo, no Emílio Bangalala ou Dobela, em que de um lado pode estar na praia e em menos de 5, 10 minutos poder ver os elefantes, não é? Mas enquanto não se criar condições para que o setor privado coloque lá as instâncias turísticas ou por outra para que este público, grande público daqui de Maputo possa deslocar-se até Emílio Bangalala, eu posso perguntar, a maior parte das pessoas aqui à volta pode não saber onde é que fica, mas a menos de 50 km daqui da cidade de Maputo. É uma das praias mais lindas do mundo, não é? Que nós temos exatamente a menos de 50 km. Mas, tanto, é este papel que o Estado tem de desempenhar, é facilitar, não é? Criar condições para que o setor privado consiga fazer o seu trabalho. Dr. Monteiro, o setor privado vai ficar à espera do Estado ou vai seguir em frente? Infelizmente, o setor privado não consegue fazer aquilo que o Estado consegue. Nós não conseguimos fazer estradas, não conseguimos levar energia, não conseguimos pôr água potável nesses locais. E então, muitas vezes, nós fazemos aquilo que podemos dentro da forma que podemos. E isso define a qualidade do turismo. Portanto, não, o setor privado não pode fazer o papel do Estado, muito embora faça já em muitas coisas e tente fazer, especialmente eu falo fora de Maputo, geração de energia, fornecimento de água, etc. Já se vai fazendo de outras formas, de energia solar, onde não existe energia, água, através de outras formas, não é? Mas nós não conseguimos substituir nunca o papel do Estado. Mas será que o setor privado na área do turismo em Moçambique tem uma voz suficientemente forte para conseguir levar os seus interesses junto do Estado? Creio que ainda não. É uma das coisas que estamos a trabalhar e mesmo a FEMOTUR está a trabalhar, é exatamente criar uma voz suficientemente grande para o Estado nos ouvir e ver se conseguimos ir avante com algumas coisas que realmente são importantes para o desenvolvimento. A FEMOTUR é a Federação Moçambicana de Turismo, sim. Dr. Paulo, como se pode transformar o turismo doméstico aproveitando o impulso de eventos culturais como os festivais?
Acho que volto novamente à questão de impactamento, promoção do turismo cultural, do que Moçambique tem a oferecer. Nós notamos que no período do festival a tendência dos turistas cá é de ficar mais tempo. Eles vêm por causa do festival, mas aproveitam para ficar mais 1, 2 dias na cidade de Maputo, e também com a criação, por exemplo, de outros roteiros que foram criados, como o roteiro Firefest, eles conseguem ficar 4 dias e depois avançam para a Suazilândia. Por isso, acredito que a questão de promoção é algo que pode ser feito e tem que ser feito para impulsionar o turismo. Dr. Jeremias, voltando aqui à questão da promoção, que é um tema recorrente, em que medida é que o Inatur, em particular, tem incluído as novas tecnologias na sua estratégia de promoção? Nós sabemos que hoje em dia a maior parte das reservas a nível mundial é feita online. Como é que as novas tecnologias têm sido incorporadas? Bom, o Inatur não está alheio ao desenvolvimento tecnológico que o mundo hoje vive. O marketing digital é uma realidade e nós, a nível do Inatur, apostamos também na promoção usando as tecnologias de informação que existem, tanto o website, as redes sociais. Hoje em dia, as pessoas, para definir se vêm a Moçambique ou seja qual for o destino turístico a nível internacional, primeiro vão às redes sociais, procuram ver, não é, quem lá já esteve e o que comentários é que essa pessoa fez daquele local, mesmo se tratando de um hotel. Portanto, vão lá, pesquisam o que é que o Hotel X, como é que não é, porque acredita-se que sempre alguém já esteve lá e alguém já, se diz, colocou na rede social aquilo que é o seu sentimento sobre aquele local. E, felizmente ou infelizmente, toda a gente acredita nas redes sociais porque tem esta questão de uma vez que quando alguém coloca uma imagem, quando alguém coloca um comentário na rede social, presume-se que o faz por livre, espontânea vontade, ninguém lhe forçou. Então tem um bocadinho de realidade naquilo que a pessoa diz. Portanto, toda a gente acredita muito nas redes sociais por aí. Portanto, nós não podemos ficar alheios, não é, a esta evolução que existe. Portanto, temos que estar toda hora a trabalhar nas redes sociais. É verdade que é muito trabalhoso, não é? Sobretudo na componente do turismo, porque as pessoas têm de estar lá, fazem perguntas, querem se questionar A, B, C, D, e você tem de estar constantemente ligado para poder responder, não é? Para poder estar a par daquilo que está a acontecer e poder olhar para aquilo que são as tendências internacionais e nacionais nessa componente. Portanto, o Inatur também está a investir bastante no marketing digital. É interessante esse tema das redes sociais, porque também tem aqui uma componente que nós não controlamos a informação que circula, não é? São as pessoas, é o passa-palavra. E tão depressa pode ser positivo como negativo, não é? Em relação, falando exatamente nisso, é bastante doloroso, sobretudo para nós que estamos na área da promoção do destino Moçambique. Às vezes vermos nas redes sociais algumas informações não abonatórias sobre o país. A gente leva tanto tempo, investe tanto dinheiro para promover o país dentro de Moçambique, assim como fora de Moçambique, e alguém simplesmente por um segundo, porque colocou uma determinada imagem, ou porque fez um determinado documentário, e tudo, não é? Tudo cai assim, e é às vezes difícil gerir a crise, não é? Sobretudo com este tipo de comentários ou de imagens, que as pessoas não têm a consciência do seu impacto, não é, naquilo que é o destino de Moçambique. Mas há aqui um tema interessante, Dr. Jeremias, é que
Uma das imagens negativas que passou nos últimos tempos e que já foi aqui referido e que se reflete depois nos números que caíram, não é? É o facto de Moçambique não estar em paz, não é? Ou de haver uma situação de conflito. Celso, se calhar valeria a pena aproveitarmos a presença dos nossos convidados. Temos o setor privado, temos o Inatur, temos a área da cultura. Como é que os três se podem aliar para converter essa imagem que se difundiu? Afinal, é esta a questão que pretendemos resolver. A pergunta que pretendemos responder com o debate e com os fóruns Mosef. Bom, primeiro eu acho, minha opinião pessoal, é importante que cada um de nós tenha responsabilidade, não só de si, mas como é que se diz, dos seus atos perante o país, ou perante a nação. É importante que, sobretudo, as nossas figuras influentes ou políticas, sabe que aquilo que diz, não é, pode atrair, assim como pode retrair as pessoas. Portanto, é importante não só às vezes colocarmos os nossos sentimentos pessoais assim, de qualquer maneira, porque depois o seu impacto é extremamente devastador. Eu recordo-me que muitas das vezes o setor privado, quando acontecem dessas situações, o setor privado vira-se contra o Inatur, diz que, olha, nós queremos o posicionamento do governo, queremos que vocês reajam. E às vezes eu digo, ok, eu posso reagir realmente, tentar tranquilizar, dizer que não, mas isso não vai acontecer, é apenas uma emoção, eu não sei. E logo a seguir aparece uma outra pessoa a fazer exatamente algo pior. Então, não é assim tão fácil gerir a crise, né? Dr. Monteiro, quer responder a essa provocação? Não. Eu acho que talvez vou ser um bocadinho mais construtivo. Nós temos uma comissão de feiras, onde tratamos de feiras. Talvez, e pensando um bocadinho já nas redes sociais e naquilo que o Dr. Manusso disse, que é necessário quase estar online 24 horas sobre 24, exatamente para poder monitorar todas as notícias que passam. Talvez, em vez de criar uma comissão de feiras, começar a criar uma comissão um bocadinho mais permanente a nível de poder responder ou corresponder às expectativas daquilo que se passa nas redes sociais, para então poder colmatar muitas das coisas que se passam. Nós temos problemas, sabemos disso, temos problemas muito grandes quando viajamos de carro daqui até Inhambane, por diversas razões, já todos sabemos quais, não quero estar aqui a apontar dedos. Temos outros tipos de problemas, mas eu creio que se nós soubermos responder e termos cabeça fria ao sabermos corresponder a essas emoções, eu acho que está na altura talvez de mudar um bocadinho a forma de trabalharmos e arranjar uma forma um bocadinho mais constante, exatamente por causa das redes sociais. Qual é a sua percepção? Eu iria apostar também um bocadinho na qualidade dos serviços. Eu acho que a gestão de mídia e da promoção tem que ser feita assim. Temos de estar a gerir. O moçambicano é um bocadinho, como diz, emocionado e por vezes até lança coisas. Depois de muito esforço, né, nós também entendemos com a produção do nosso evento, a gente faz um grande esforço e de repente alguém com os novos canais, mídia social, em 2 tempos destrói, mas acredito que no momento temos que apostar na qualidade, pois o moçambicano como turista agora está à procura deste nível de qualidade e nós temos uns passos, acredito, a dar em todos os setores, que é para que os turistas tenham a satisfação por completo. E todo o resto, acho que é esta gestão que diz 24 sobre 24, mas acho que chegou a nível que também nós temos que subir como Moçambique, com o nível de qualidade de serviços. Paulo, uma curiosidade, nós olhamos para a África do Sul e vemos que a indústria dos festivais de música quer dizer, tem crescido muito
e atrai atualmente, gera uma receita superior a 1.000 milhões de randes. Vamos conseguir chegar lá? Essa é uma grande aposta, assim, quando nós olhamos a uma indústria como a África do Sul e olhamos, por exemplo, a um festival de jazz que é o Cape Town Jazz International e olhamos ao movimento que cria na região, em que chega o período de abril, todos os moçambicanos empacotam as suas coisas e vão para a cidade do Cabo. Isto é onde a gente gostaria de chegar, mas para isso nós também precisamos de apoio, e eu acho que este é um apoio mais a nível do Estado. Esses festivais todos têm um certo apoio e ligação direta com o Estado, porque estão a promover a cidade do Cabo. É aí onde que o Estado poderia vir e apostar em alguns festivais nacionais que já fazem algum trabalho. Prontos, nós este ano já começamos uma relação com a direção de turismo da cidade de Maputo, na promoção de Maputo, porque quem promove um festival, quem promove a cultura moçambicana, quer promover o moçambicano e tudo o que o moçambicano faz e a cidade. Acredito que isto é um sonho muito grande para nós, mas nós vamos chegar lá. Acredito que vamos chegar lá mais uns anos. Nós já começamos a entender que traz rendimento. Eu acredito que já se entende que festivais, cultura traz rendimento e que é uma área que está muito pouco investida. Isso sabemos, é a última área. E agora, nos próximos anos, acredito que é o que tem que se rever e puxar um bocadinho para esta área. Muito bem. Nos dias 20 e 21, o Fórum Mosef, a quarta conferência do Fórum Mosef, vai estar a discutir os desafios do setor do turismo no país. O que eu gostava de ver refletido nessas discussões, de modo a dar esta volta aos problemas que foram aqui levantados e ao potencial que foi também muito bem referenciado ao longo deste debate. Talvez seria os desafios que nós temos que alcançar para chegar a este patamar. Um deles, eu acho que temos que aprender a questão da hospitalidade, saber acolher os turistas. Eu sinto por vezes que a maioria das pessoas que visitam a cidade de Maputo tem alguma preocupação como são tratados, né, na cidade. Vamos lá falar, por exemplo, com as entidades policiais, por exemplo. Isto é um grande assunto que combate a grande parte do nosso turista. O turista chega ou a conduzir ou a viaja, é assediado. Eu acho que este é um ponto que que eu gostaria de ver discutido, e como é que a gente pode eliminar, como é que o turista pode vir a Moçambique e estar em paz, em sossego, e sair de Moçambique e dizer, olha, estou satisfeito, comi bem, trataram-me bem, fui bem acolhido, e pronto, vi a cultura moçambicana. Acho que isto é um dos assuntos que eu gostaria de ver, um deles. Doutor Manus, que aspecto lhe salta como prioritário nesta questão a ser mesmo levada para o Fórum Mosef? Bom, é um bocadinho difícil, não é? Tenho muita coisa na cabeça a rolar quando aparecem questões de turismo e depois priorizar. Mas tenho uma questão que tem a ver com um bocado daquilo que ele acabou de dizer, que é a marca de Moçambique, quer dizer, marca Moçambique no sentido de destino, não é? O papel que cada um de nós tem a desempenhar dentro da construção desta marca Moçambique, porque nós queremos ser vistos, não é? Dentro do país ou fora do país, com uma determinada identidade. Então, como é que cada moçambicano, não é, poderá contribuir para que toda a gente, quando estiver a olhar para Moçambique, tenha esta grande referência de um país acolhedor, um país que a gente sinta-se, né, à vontade e que a gente consiga atrair mais pessoas para cá. Esse é um aspecto. Um outro aspecto ligado a isto, talvez não, era tentar ver como é que nós, instituições, não é, posso dizer, do Estado e assim como a nível do setor privado, podemos criar condições para que realmente o turismo seja visto como um setor fundamental para o desenvolvimento econômico deste país.
no meu ponto de vista, não vejo um outro setor, não estou a ser egoísta, mas não vejo um outro setor com a capacidade de distribuição da renda, não é, como é o setor do turismo. Portanto, eu gostava de ver esses assuntos a serem discutidos, vistos e serem, não é, levados com seriedade. Dr. Jeremias, pode explorar um pouco esse ponto que é muito interessante? É o setor com a maior capacidade de distribuição de renda. Ok, vou dar um exemplo muito simples. Sem querer contradizer aquilo que não é, a nossa definição da agricultura, mas se eu olho para o turismo, o simples fato de estar a construir um hotel, digamos assim, a partir do momento que a gente constrói o hotel, na fase da construção, emprega uma série de pessoas. Vamos pôr um hotel de 200 quartos, não é? Emprega lá, não sei, cerca de 1000 pessoas para construir um hotel de 200 quartos. E aquelas 1000 pessoas precisam de comer. Portanto, logo tem de entrar a agricultura para poder fornecer alimentos às 1000 pessoas. O hotel em funcionamento, com 200 quartos, mas que a gente diga que a taxa de ocupação é de 50%. Não é? Um hotel de 200 quartos, em média, tem ele pode me corrigir, tem média de 350 camas. Então, metade disso aí, que é 200 pessoas, o quanto é que precisa de frangos para o almoço, de tomate, portanto, e mesmo a construção de estradas. Portanto, é um setor que, como é que se diz? Qualquer turista, não é? Qualquer 500 consegue distribuir até o fim. Depois temos o artesanato, portanto, é um daqueles setores que distribui, não é, a renda, não é, desde o topo até a base. Obrigada, Dr. Jeremias. Dr. Rui Monteiro, que expectativas tem em relação à conferência do MOSEF nos dias 20 e 21 de agosto? Colocar o turismo numa agenda um bocadinho mais acima do que está agora, espero eu. Como disse o Dr. Manusse, creio que termos o compromisso por parte do Governo exatamente para olhar para o turismo com mais seriedade. Sabemos que ainda não conseguimos, não somos sustentáveis e, portanto, no nosso orçamento geral, dinheiro para marketing nunca há, é sempre o último, mas realmente é um investimento que depois vai trazer muito rendimento. Então, acho que é preciso também começar a pôr o Governo a pensar assim e não dizer que não temos... Não estou aqui a tentar arranjar mais dinheiro para o Dr. Manusse, mas é uma realidade. Nós precisamos realmente de investir em marketing, precisamos de investir em promoção para poder gerar rendimentos. E esses rendimentos são os tais que depois são transversais, vão do topo até à base. Como disse, nós precisamos não só da agricultura, precisamos da cultura, muito mais, de entreter. As pessoas que estão aqui têm que ser entretidas. Precisamos de todas as áreas para poder subsistir. E todas as áreas é quase como se fosse uma cidade. Cada hotel é uma cidade, porque precisa da parte de manutenção, de energia, de águas, etc. Tudo com qualidade, que é isso que é muito importante. Mas precisamos principalmente do compromisso por parte do Governo que possa pôr o turismo num outro patamar, que é para podermos realmente dar um pulo para a frente. Muito obrigada, Dr. Rui Monteiro, Dr. Jeremias Manussa e Paulo Chibanga pela presença aqui no programa MOSEF. Celso, nós voltamos em breve para mais uma edição. Muito bem, Cristiana, muito bem, caro telespectador. Voltamos em breve para mais um programa MOSEF. Foi bom trabalhar para si e até uma próxima oportunidade.